Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos abordar aí uma condição que pode ser comum, em qualquer contexto, não apenas numa empresa, não apenas numa repartição pública, não apenas no pequeno comércio, mas uma condição que é inevitável de virmos a nos deparar em qualquer local onde a gente vai ter interações humanas, Existe ali um propósito, existe ali um objetivo e as pessoas podem vir a se deparar com um momento que elas percebam que elas têm interesses específicos. Ou então, quando uma percebe que a outra está querendo conquistar algo que é desejado por si e a partir desse momento, uma parte identifica a outra como uma possível ameaça. Estamos falando da condição de conflitos, Entendendo aí conflitos, essas brigas que podem surgir numa discussão simples ou até mesmo partir para as vias de fato, quando é uma situação bem extrema, quando existe ali um desacordo, quando existe ali um desequilíbrio na harmonia entre essas pessoas que estejam convivendo. E falando de convivência, nós sabemos também especificamente que as organizações de trabalho, as empresas, os locais onde as pessoas vão ali diariamente para realizar as suas tarefas, para ter o seu salário, para ter o seu ganho, essas organizações, elas também se configuram como contextos sociais, Ambientes onde a gente vai ter interações, onde a gente vai ter ali interações sociais sendo vividas e, logicamente, que em algum momento a gente pode vir a se deparar com um desentendimento, até mesmo entre aquelas pessoas que a gente sempre imaginava, mas eles são tão amigos, por que foram brigar logo agora? Perceba então que uma briga, um confronto, pode ser uma situação inevitável onde exista interações humanas. E, logicamente, entendendo as empresas, a dinâmica do comportamento humano nas empresas, a gente sabe que em algum momento nós podemos vir a nos deparar aí com uma situação de conflitos no ambiente de trabalho, Bom, dou destaque aqui exatamente nesse entendimento, que quando nós temos um contexto, um ambiente, onde a gente vai ter várias pessoas que pensam das suas pessoais maneiras, das suas peculiares maneiras, tem ali as suas peculiaridades, tem ali os seus interesses, vai ser inevitável em algum instante, algumas pessoas discordarem umas das outras. Lógico, que quando a gente tem uma maturidade, um equilíbrio emocional, a gente consegue ouvir o outro, considerar as suas perspectivas, tentar estabelecer um diálogo, para tentar atingir um consenso. Mas atingir um consenso não é uma garantia. Nem sempre a gente vai conseguir fazer com que o outro entenda aquilo que eu estou propondo ou que ele também assuma os mesmos interesses, que ele vislumbre ali as mesmas realizações que eu já consigo ter uma estimativa de que vai dar certo se aplicarmos a minha ideia, E quando a gente quer muito que uma coisa dê certo, a gente sabe, que o outro pode não concordar e eu preciso convencê-lo de qualquer maneira, mas se eu não conseguir ter uma persuasão que convença aquela pessoa a abraçar a minha ideia, ou eu vou me sentir um tanto magoado e vou acabar abdicando daquilo que eu tanto queria, ou vou insistir, ou vou ter um jeitinho, de ter ali meu jogo de cintura e, ops, fizemos o que eu queria, Ou então, se aquela pessoa realmente é pé firme e tem uma perspectiva diferente da que eu tenho, a gente vai entrar num confronto. Então perceba, que o confronto ele está aí associado justamente com esse entendimento, de que nós temos uma diversidade de ideias. Um ambiente onde a gente tem várias pessoas, cada uma vai pensar da sua maneira, cada uma vai ter ali as suas propostas, que podem não ser compatíveis com as minhas, mas no meio dessa diversidade a gente precisa estabelecer um mínimo de consenso. Nós temos ali objetivos, Nós temos uma diversidade de pessoas, diferentes setores, diferentes departamentos que precisam compreender os seus propósitos do trabalho para poderem se ajudar mutuamente, para poderem compartilhar os seus esforços para garantir que aquele resultado esperado realmente seja o alcançado. Até aí, a gente consegue ter uma determinação formal. O que foi proposto aqui no nosso planejamento? O que foi proposto aqui como estimativas, do nosso trabalho? Então, a gente pode se deparar aí com um contexto, nas organizações, onde a gente vai ter essa diversidade de ideias, cada um pensando à sua maneira, mas todos os profissionais vão ter os seus devidos entendimentos, Lógico que a gente tem um caráter formal do que é esperado do nosso desempenho, mas imagine que
duas pessoas especificamente naquele ambiente de trabalho possam vir a se defrontar, especialmente no instante em que uma, né, tem um determinado objetivo, ela espera ter uma determinada realização, né? Imagina aqui que ela quer ser a premiada naquele contexto de trabalho, né? E essa pessoa está fazendo de tudo para dar certo, para que essa pessoa, o seu desempenho, seja reconhecido ali como o primeiro lugar, né? Exatamente por causa disso, então, essa pessoa merece ser premiada. Ela tem ali um ideal, ela tem um objetivo. O que ela pode ganhar como destaque, né, do seu sucesso ali naquele ambiente de trabalho? Enquanto essa pessoa está tendo essa estimativa, né, está se projetando ali para realizar esse objetivo, ela realmente vai estar bem determinada. Ela quer que tudo dê certo para que ela consiga, de fato, ganhar aquele destaque. O problema é quando essa pessoa percebe que existe um outro colega que também tem esse mesmo interesse, né? Essa pessoa quer ter a mesma realização, quer atingir o mesmo benefício, quer conquistar o mesmo status desejado por aquela primeira parte. Se isso acontece, né, só existe um possível recurso, só existe um possível prêmio, só existe um possível destaque. Eu quero conquistá-lo, mas se eu percebo que tem uma outra pessoa que também está fazendo de tudo para ganhar, e a maneira como aquela pessoa está se comportando, está agindo ali no ambiente de trabalho, para que ela conquiste aquilo que tem que ser meu, né, inevitavelmente eu vou identificar essa outra parte como uma ameaça, né? Então, diante de uma situação de ameaça, né, inevitavelmente a gente pode ou vamos tentar estabelecer um acordo ou vamos partir para o ataque, né? E no momento que as pessoas decidem partir para o ataque, né, aquele contexto que antes poderia ter uma harmonia entre os funcionários começa a se revelar um verdadeiro campo de batalhas, né? Chama atenção para um detalhe seguinte: a gente não vai observar uma ameaça somente entre duas pessoas, né? Somente entre um funcionário e outro, um colega de trabalho e outro, né? A gente pode observar um confronto entre um supervisor e o seu subordinado. Isso, inclusive, pode vir a representar uma ameaça, uma possibilidade de vir a se estruturar todo um processo de assédio moral no ambiente de trabalho, né? Mas perceba que uma está percebendo a outra como ameaça e por isso ela está se confrontando, né? Defrontando aí com essa pessoa. A gente também pode observar um conflito, né? Esse confronto entre funcionários de diferentes setores, de diferentes departamentos. Em alguns casos até mais extremos, a gente pode observar uma situação de um mal-estar, um conflito entre um cliente que está sendo atendido, né, e ele tem um determinado objetivo, ele tem um interesse, mas um funcionário, um prestador de um determinado serviço não está atendendo às suas expectativas, né? E aí essa condição de perceber que o outro não está atendendo aquilo que eu quero vai me fazer me sentir acuado a ponto de eu precisar partir para o ataque, né? Então, os conflitos nos ambientes de trabalho, entendam, eles não se restringem apenas a funcionários de uma mesma equipe, de um mesmo setor, de um mesmo departamento, né? A gente pode observar um conflito acontecendo aí entre quaisquer pessoas, em alguns casos até mesmo entre uma empresa e outra, né? Ou entre uma empresa e uma possível determinada categoria, né, de pessoas na nossa sociedade. Então, a partir do momento que a gente observa que existem duas pessoas com os mesmos interesses, né, e que uma percebe a outra como uma ameaça, a tendência vai ser de que aquela primeira parte, né, ou uma das partes, comece ali a proferir, né, algumas indiretas, comece a, de certo modo, querer prejudicar a imagem, né, dessa outra parte. Enquanto isso acontece, a gente tem ali, né, o jogo das indiretas, que em alguns casos chegam até mesmo a ser diretas, né? As indiretas que fazem com que o conflito ainda esteja numa condição de conflito velado. Ou seja, sabemos que existe ali um mal-estar, né? Uma pessoa está se sentindo ameaçada pela outra e com isso ela está então começando a querer prejudicar a imagem dessa outra pessoa. Pode ser que essa outra pessoa, essa segunda parte, ainda não tenha percebido isso, né? Então ela talvez ainda nem incorpore essa situação de conflito. O problema, no entanto, é quando a outra parte começa de fato a perceber: olha, eu estou vendo que esse meu colega aqui, esse outro fulano, ele está realmente querendo prejudicar
a minha imagem nesse trabalho, né? Se eu estou percebendo que essa pessoa está fazendo de tudo para me prejudicar, então a gente vai começar a assumir, né? Eu vou incorporar essa situação de conflito. A gente tem um momento dessa incorporação. Eu começo a trazer para mim, né? Eu começo a personalizar essa situação de conflito e aí o conflito começa a ser materializado, né? O conflito passa a ser observado. Conflito materializado é quando a gente vai ter a condição de não vamos mais ficar apenas nas indiretas, não vamos mais ficar apenas, né, nessa situação de um querer prejudicar a imagem do outro. A gente já começa a partir para as vias de fato. Não precisa, logicamente, ser um momento extremo, né? Até porque as pessoas, a gente precisa acreditar, elas têm um mínimo de inteligência emocional. Elas conseguem controlar os seus impulsos, né? Elas conseguem ainda controlar as suas emoções. Assim esperamos, assim acreditamos, né? Mas quando algumas ofensas já começam a ser mais declaradas, a ponto de ser percebidas até mesmo por aqueles que estão de fora da situação de conflito, né? Aí realmente a gente tem um conflito sendo materializado, um conflito sendo perceptível por todos. Nessa condição de um conflito sendo percebido, o gestor, algum gestor ali, ou algum possível colega de trabalho, precisa virar o juiz aqui nessa situação, falar para cada uma das partes, para aí, né? Tenha mais calma. Coleguinha, você está ofendendo muito o outro colega, calma, né? Como se fosse ali um árbitro nessa situação. Nem sempre a gente vai ter pessoas que tenham essa iniciativa, né, de tentar estabelecer uma harmonia, tentar resgatar ali a harmonia entre duas partes que estejam envolvidas nessa situação de conflito. Se não existir essa mediação, essa intermediação, aquele conflito ele pode ir se agravando, e com certeza você já passou por uma situação dessas, né? Quando o conflito ele vai se intensificando e a gente não consegue minar essa situação de conflito, chega uma hora que as duas partes começam a ter atitudes bem ridículas, né? Tudo aquilo que é do comportamento tipicamente de uma postura infantil começa a vir à tona, né? Eu já me deparei com uma situação, nem faz tanto tempo assim, que uma parte olhou para outra e falou: por que você, né, no carnaval de 1974, logicamente pessoa com idade, né? Você vê, ela consegue resgatar tudo aquilo que ela tem de mágoa, tudo aquilo que ela tem de ranço, né? Acumulado ali por mais de 30 anos. Então, a gente percebe que as emoções elas ficam muito mais afloradas, né? Os impulsos eles têm muito mais essa propensão a serem manifestos. E algumas pessoas realmente começam a cair no ridículo, né? Quando começa a confrontar aquele rival de todas as maneiras. Para não deixar um ridículo tomar conta de um ambiente de trabalho, né, é indispensável que alguém, então, assuma essa condição de tentar firmar a possível reconciliação entre as partes. Fulano, você não precisa ver o outro, né, como uma ameaça tão forte assim para os seus interesses. Vocês podem tentar atingir um consenso, vocês podem tentar se ajudar mutuamente, né? E se vocês se ajudarem, eu posso apostar que você talvez realmente consiga, né, voltar a ter aí o foco, né, no seu trabalho. Acontece que esse trabalho, né, essa mediação não é uma condição tão fácil assim. Então, quando o conflito começa a se materializar, aquela confusão passa a ser geral, né? Aquele mal-estar começa até mesmo a repercutir na produtividade de outras pessoas. E o que antes era o propósito de trabalho, o que era de fato o meu objetivo ali na organização, começa a se perder porque esses impulsos, esse caráter estritamente emocional no ambiente de trabalho, faz com que as pessoas percam, né, a racionalidade do que estão fazendo. Perdem até mesmo a prioridade, né? Eu preciso manter o meu trabalho, eu preciso manter o meu bom desempenho, mas isso fica em segundo plano. Em primeiro plano, eu preciso destruir aquele que é meu inimigo, né? Uma condição de inimizade vai afetar toda uma equipe de trabalho. Se isso for se intensificando. Por quê? Nós temos a tendência, né, de formarmos aí o jogo de coalizões. Quando uma pessoa começa a perceber que ela não tem força suficiente para destruir o seu inimigo, para destruir o outro, né, que nem era inimigo, mas que ela passa a considerar, ela inevitavelmente vai cair na condição, né, na tentação de chamar outros colegas para tentarem também abraçar a sua causa. Olha, você viu o que fulano fez, né? Isso quando não começa até mesmo a armar algumas armadilhas para fazer com que a pessoa se queime para outros colegas.
Isso realmente é horrível, né? Mas é o que pode acontecer mesmo numa situação extrema de um conflito. E aí, se as pessoas entram nessa jogada, pessoas de fora que não tinham nada a ver com aquela disputa, começam a entrar ali na causa para defender os seus respectivos colegas, né? A gente pode ter aí uma situação de total desajuste, né? Então, essas duas partes, elas vão formando aí as suas coalizões, elas vão de fato, né, serem capazes de desestruturar a harmonia nas equipes de trabalho. Por isso, é extremamente importante que nós possamos contar com alguma mediação para fazer com que essas duas partes voltem a se reconciliar, né? Isso pode ser extremamente difícil, porque estamos falando de personalidades, estamos falando da subjetividade humana no ambiente de trabalho, né? A gente sabe que a subjetividade influencia, mas quando nós conseguimos de fato ter uma mediação numa situação de conflito de caráter promissor, né? A gente consegue ser promissor nessa mediação, a consequência desse conflito é que ele termine de uma maneira funcional, né? O conflito, quando ele termina de uma maneira funcional, ele pode ter aí um ganho para a organização, porque nesse instante é que aquelas partes fazem as pazes, né? Volta a tudo a ficar naquele perfeito clima de harmonia, naquele perfeito clima de acolhimento. Poxa, fulano, eu discordei de você porque você tinha um ponto de vista diferente do meu, mas agora que eu estou analisando o quão ridículo foi toda essa situação que nós ficamos brigando um com o outro, eu estou entendendo que você realmente tem algo a contribuir. E nesse instante de restaurar a paz, né, restaurar a paz ali no ambiente de trabalho, a gente tem uma propensão também, né, a de fato sermos mais humanos. Não, que isso, fulano? Eu também pisei na bola com você. Vamos tentar então conjugar as nossas ideias? Se isso acontecer, a gente tem o desfecho do conflito num caráter funcional, ou seja, aquele mal-estar, por mais que tenha sido tenso e intenso, ele pode acabar trazendo ganhos para a organização, porque nesse momento de reconciliar com aquelas partes que estavam brigando, conseguem se reconciliar, elas conseguem resgatar e até mesmo fortalecer a empatia. Olha, passamos aqui por todo o mal-estar porque eu não considerei a sua perspectiva, eu não fui capaz também de me colocar no seu lugar. Agora que eu consigo ver isso, né? Talvez a gente possa somar mais forças, né? A gente pode aí compartilhar nossas ideias, podemos estabelecer a sintonia entre essas ideias. Se isso acontecer, um conflito no ambiente de trabalho, ele pode acabar sendo gratificante para a organização, porque vai trazer um resgate da motivação, um resgate do senso de equipe. Mas é imprescindível ter muito cuidado, né? Porque embora alguns administradores, alguns gestores, até mesmo alguns chefes de equipes, né? Líderes de equipes, tentem promover esse conflito entre colegas, né? A gente tem aí a iminente ameaça de um conflito terminar de modo disfuncional. O conflito disfuncional é quando as partes que estavam ali brigando, elas não conseguem mais restabelecer a harmonia, não conseguem mais falar uma com a outra, né? Perde o senso de equipe, perde o senso do trabalho e, se for o caso, né, de um cliente que foi mal atendido, aquele cliente nunca mais volta para aquela organização porque ele não gostou da maneira como teve o desfecho ali de um confronto, de um conflito que ele estabeleceu com o funcionário daquela organização. Pode acreditar, em alguns casos, algumas empresas precisam tomar até o cuidado, né, de isolarem funcionários que antes eram extremamente amigos, eram colegas de equipe, mas devido a uma má gestão ou uma indisposição para tentar mediar aquele conflito, né, eles não conseguem mais somar esforços. E pode acontecer alguns casos de ser necessário remanejar pessoas, né? Você, fulano, que brigou com seu coleguinha, agora você vai ficar nesse setor, você, coleguinha, vai ficar no outro departamento, para vocês nem se encontrarem, nem se cruzarem aqui nos corredores da nossa instituição, né? Aqui da nossa organização. Porque se isso acontecer, a gente sabe que vamos ter toda uma dor de cabeça de novo, né? E podem acreditar, a não mediação de um conflito, né? Essa condição de simplesmente deixar que as partes continuem brigando, que os seus comportamentos mais infantis voltem e se projetar a se revelar aí, né? Voltem a assumir à tona, né? Pode levar até mesmo a algumas condições de agressões físicas, né? Pode chegar até mesmo ao ponto de atitudes que possam acabar incriminando uma das partes envolvidas, né? Por isso, a gestão de pessoas deve sim assumir esse compromisso de saber
como lidar com as situações de conflito, como administrar os conflitos. Desde a preservação, né, das boas condutas, desde a preservação ali da integridade de uma pessoa, porque passar por uma situação de conflito é um desgaste emocional, até mesmo, né, a preservação do ambiente de trabalho. Porque se eu tenho a necessidade de trabalhar em equipe, eu não posso perder esse senso de equipe. E um conflito extremo pode fazer com que partes ali daquela equipe simplesmente percam esse senso de que elas precisam se ajudar mutuamente. Se porventura você estiver passando por uma situação de conflito, peça ajuda, peça alguém de fora, né, que tente estabelecer essa reconciliação. Mas para isso, trabalhe muito bem a sua autorreflexão. Por que destruir o outro? Por que destruir o meu colega de trabalho, se juntos a gente pode somar mais? Vale a pena refletir aí sobre essa sutil dica, né, para que você não se desgaste tanto e tão desnecessariamente no seu contexto de trabalho. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.